Olá, graça e paz, aqui quem fala é o Pastor Rui. Primeiro, curta esse vídeo, compartilhe, se inscreva no canal. E hoje eu queria falar sobre o antídoto para o papismo. Papismo, que é o romanismo ou o chamado catolicismo romano, que eu não chamo de catolicismo, porque aquilo não é a crença geral da igreja e nunca foi. Sempre houve dissidentes. E se não pode ser algo católico universal, se é romano, porque romano indica local, mas tudo bem. Qual é o antídoto para o papismo? A gente tem visto ultimamente muitos protestantes indo para o papismo, né? Existem, acho que, dois grupos que eu identifiquei. Aqui não é um estudo de caso, nada disso, é uma coisa que eu identifiquei. O primeiro grupo é um grupo engajado politicamente, é um grupo que ligado a uma direita olavista, que não é um vídeo sobre política, mas é um grupo que é ligado à direita chamada olavista. E o Olavo de Carvalho era um católico engajado, um antiprotestante, um anti-evangélico, né? Então esse grupo, ele absorve essas ideias e então ele começa a ver a beleza, entre aspas, da tradição católica, ver a beleza dos sacramentos, ver a estrutura, ver a beleza, segundo eles entendem, de como aquilo moldou a sociedade ocidental. Então, eles, por uma questão de estética cultural e até estética litúrgica, eles adentram ao papismo, né? Um outro grupo é um grupo que talvez não seja engajado politicamente, mas é um grupo que são muito confessionais. Aí, majoritariamente, eu tenho visto reformados. Eu não vou entrar aqui na questão dos luteranos e anglicanos que se tornam papistas, porque o trânsito sempre foi laicar, né? Agora, o fenômeno é reformados, presbiterianos e até mesmo batistas, que se autodenominam reformados, virando papistas. O que acontece para que eles viram papistas? Porque, se você pensar bem, não casa muito a teologia. Por que eles viram papistas se são confessionais e as principais confissões reformadas dizem que o papado ou o papa em si é o anticristo? Eu posso dizer que, na minha leitura, por que eles viram papistas, está o apego à confissão. Isto é, temos uma tradição, seja Westminster, seja a segunda confissão de Londres, e esse apego à confissão, e no caso a uma tradição, e a uma catolicidade, não um rompimento, mas uma catolicidade, faz com que eles se voltem à mente por trás da reforma agostiniana que se deu no século XVI, que é Agostinho. A reforma foi um movimento agostiniano. E quando eles começam a ler Agostinho, eles vão identificar realmente ali a graça irresistível, a eleição incondicional, mas eles também vão ver uma eclesiologia. A eclesiologia agostiniana, ela é católica, isto é, ela é papista, ela é romanista. Regeneração batismal, purgatório, centralidade ou supremacia ou primazia da Igreja de Roma. Devemos ser honestos, Agostinho seria um grande católico hoje, né? Seria um grande católico. Então eles começam, esses que já abraçaram uma soteriologia agostiniana, observam isso e se encantam mais e mais com Agostinho, né? E veem muitas vezes que as citações de Calvino, Lutero e outros a Agostinho são citações parciais. Eles pegavam que eles gostavam de Agostinho, mas eles começam a ler a eclesiologia agostiniana. Aí também tem uma apologética católica, aquele pensamento, mas se Dort vale, por que Trento não vale? Se Dort tem poder para estabelecer doutrinas, por que Trento não teria? Se Dort, que é local, tem tanta autoridade, por que Trento não tem? Por que Westminster vale, né, a confissão de fé e os documentos papistas não valem? Aí aquela sedução agostiniana faz com... E você pode pegar todos, sem exceção, dessa ala teológica,
que se voltam ao papismo e perguntem qual é o maior teólogo da história, todos, sem exceção, Santo Agostinho. Agostinho contribuiu para sua ida ao papismo? Sim, sem dúvida. Agostinho me fez ver a unidade, a beleza da igreja, aquele papo todo. Então, Agostinho, e aqui não é um juízo de valor da teologia dele, mas é um fato, pelo menos que eu tenho observado, Agostinho faz com que essas pessoas vão para Roma. Né? Aquela coisa de Wittenberg ou de Genebra dá um pulo em Hipona e Hipona se encanta com tudo, aí vai para Roma. É o que eu tenho visto, pelo menos, né? Você não tem visto não reformados ou não calvinistas, pelo menos não na massa que tem, indo a Roma, ao papismo. Você tem vindo gente que bebeu muito de Agostinho indo ao papismo. Qual é o antídoto? Porque eu falei que tem um antídoto. E aqui o vídeo vai ter a minha visão sobre isso, obviamente, até porque o vídeo é meu, né? O antídoto é a teologia anabatista / batista. Eu vou explicar por quê. A teologia agostiniana, a eclesiologia de Agostinho, ela é uma eclesiologia, assim como que dá base à eclesiologia papista, sacramentalista. A ceia é um sacramento e o batismo é um sacramento. Na teologia anabatista / batista, quando eu falo / batista, os batistas gerais, que tem a sua eclesiologia vinda diretamente dos anabatistas, embora sejam separatistas, em inglês a teologia do John Smith, Thomas Helwys, ela é anabatista. Você tem uma teologia antissacramentalista. Por exemplo, Agostinho cria que alguma coisa aconteceu quando você comia a ceia. Os reformados também acreditam nisso, no presença espiritual de Cristo. Os papistas creem na transubstanciação. A teologia anabatista entende biblicamente, na minha opinião, que a ceia é um memorial, um símbolo. Ela não é um sacramento, ela não transmite graça. Então você vai ler Agostinho já com esse sentimento, com essa ideia, você já, Agostinho está totalmente errado aqui. Agostinho não é bíblico aqui. Um outro ponto, o batismo. Né? O batismo não faz ninguém entrar na aliança, não faz uma pessoa, um bebê entrar na aliança, na teologia anabatista / batista. O batismo não é um meio de graça, no sentido que ele não transmite graça. Né? Claro, ele é edificante, você pensar, memorizar, se você refletir nele. Mas o batismo não transmite graça, o batismo não perdoa pecado, o batismo não faz entrar na aliança se de fato você não é regenerado. Aí você vai ler Agostinho, um outro ponto. A teologia anabatista ela vai dar ênfase ao congregacionalismo, às igrejas locais. Agostinho não dava ênfase a isso. Afinal, ele era um bispo, já era um sistema episcopal muito bem desenvolvido, né? E com a primazia de Roma. Outros segmentos reformados, você vai ter sínodos como autoridade. Você vai ter concílios como autoridade. Na teologia anabatista / batista, a autoridade é a igreja local. Não há nenhum poder acima da igreja local. Nada pode intervir na igreja local. Embora existam convenções, as convenções servem às igrejas locais, porque as convenções não são bíblicas, isto é, não estão no Novo Testamento. As igrejas locais estão. Um outro ponto é a leitura, a exegese anabatista / batista, contrastada com a exegese agostiniana das alianças. Né? A primazia da interpretação do Novo Testamento sobre o Antigo. Isto é, a nossa tábua não é os 10 mandamentos em si, é o Sermão do Monte. Tudo que a lei de Cristo ratifica, continua. Tudo que a lei de Cristo não ratifica, não continua. Isso não é dispensacionalismo, embora tenha semelhanças. Eu mesmo não sou dispensacionalista, mas por que não é? Porque se você pegar a ética anabatista já falava disso. Então o que você tem? Você tem a eclesiologia que é antissacramentalista, que é congregacional, que não é centralizadora. Você tem 2 oficiais, pastor e diáconos escolhidos pela congregação. Você tem uma eclesiologia abertamente contrária ao que Agostinho falava. Abertamente contrário ao que Agostinho falava. Então um anabatista / batista não vai exigir catolicidade. Ele fala, olha, o fato é que não havia o que reformar. Tinha que derrubar tudo e começar do zero, do Novo Testamento. Então, como os autores como Menon Simons e outros falam, não, se vocês apelam para Tertuliano, para Agostinho, para Atanásio, se eles não falarem conforme o Novo Testamento, nós não seguimos. Uma aplicação realmente clara do Sola Escritura. Porque todo mundo fala que é Sola Escritura, mas
Ah, você não pode interpretar dessa maneira porque Agostinho não interpretou, né? Esse tipo de coisa numa teologia anabatista barra batista não vai haver. Eu ainda não vi. Pode ser que apareça, pode ser que eu não saiba. Um anabatista barra batista que tenha abraçado os princípios papistas. Você até pode ter um anabatista barra batista que acredita que pode ter diálogo com o romanismo. Não é o meu caso. Mas você não vai, pelo menos ainda não apareceu um anabatista barra batista que tenha abandonado sua eclesiologia e virado papista. Então, na minha opinião, um antídoto para uma teologia, ter uma teologia não romanista, para você não ser infectado por esse romanismo, é a leitura sistemática do Novo Testamento, a leitura do Novo Testamento, entender o Novo Testamento, a primazia que ele tem sobre o Antigo, não é abolir o Antigo de maneira irresponsável, de maneira alguma, mas entender que o Antigo é interpretado à luz do Novo, entender que a gente não pode fazer da Igreja do Novo Testamento um xerox da Igreja do Antigo Testamento. Você não pode colocar como sacramento as ordenanças. Isso é interessante, porque se as ordenanças são sacramentos, então obviamente há uma autoridade no bispo ou no presbítero, e sem ele não há como ter os sacramentos. Numa teologia anabatista barra batista, a autoridade está na congregação, na igreja local. Na ausência do pastor, sem o pastor, qualquer membro comissionado pela igreja pode celebrar as ordenanças. Na teologia agostiniana, que é aderida pelos reformados, é necessário que o sacerdote faça isso. Aí é aquela questão, mas quem ordenou o sacerdote? Aí você vai ter que buscar de maneira lógica e coerente uma sucessão apostólica. Aí você vai ter algumas opções. A Igreja Ortodoxa Grega, as igrejas orientais que alegam sucessão apostólica, eu não acredito nisso, a Igreja Anglicana, ou mesmo a Roma, e eles vão para Roma. Muitos até param na Anglicana para depois ir para Roma. Então, o antídoto para essa onda de gente indo para a Igreja Romana, o antídoto é a teologia anabatista barra batista. É pegar o Novo Testamento, leia Menno Simon, leia Ruby Meyer, leia a Confissão de Schleiten, leia que é a primeira confissão feita na época da Reforma, leia. Né? Nós temos uma ótima tradição anabatista barra batista. Leia, adquira os livros da editora Monte de Sião, adquira, né? E verifique, né? E beba dessas fontes, ok? Que Deus abençoe vocês e cuidado com a prostituta embriagada com o sangue dos santos.